Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O uso de bioinsumos para aumentar a produtividade e combater pragas no campo tem crescido no país. E este mês, o Congresso Nacional regulamentou a produção e a venda desses produtos. Nessa época do ano, a lavoura de feijão é o cartão de visitas na fazenda do Seu Hélio, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Por aqui, um dos maiores aliados na produção são os bioinsumos, produtos à base de micro-organismos como bactérias e fungos, que ajudam na nutrição e no desenvolvimento das plantas. A gente faz esse tratamento quando? Na semente, usando aqui uma bactéria que faz produzir essas bolinhas aqui, ó. Pega o nitrogênio do ar e esse nitrogênio, para nós aqui nessa lavoura de feijão, ele representa 40% da ureia que nós íamos importar dos russos. Então isso é uma economia muito grande, tudo é em dólar que vem. Aqui na fazenda do Seu Hélio, há 10 anos ele usa insumos biológicos para manter a saúde da lavoura. E hoje, 40% dos produtos que são aplicados na plantação são bioinsumos. No laboratório da biofábrica, fungos são analisados e multiplicados para virarem insumos. Ele vai virar isso aqui. Daí já tem a matéria-prima, mistura com água e aí o produto vai sair assim lá no final, igual esse daqui. E aí depois ele vai para o campo. Também no Distrito Federal, o Jean produz hortaliças e frutas orgânicas com bioinsumos. Se você produz seus micro-organismos na propriedade e usa rapidamente dentro do prazo recomendado, tende a ter uma maior efetividade desses produtos no campo. No campo, os bioinsumos são usados principalmente para deixar o solo mais fértil e garantir a biodiversidade da terra. Mas eles também ajudam no controle de insetos, pragas e até algumas doenças. Aqui nessa fazenda, uma vez por semana, o bioinsumo é aplicado nessa estufa de berinjela. É uma forma de evitar a proliferação de doenças e garantir a qualidade do produto. É uma planta que ela vai ter mais vigor, ela vai ter um crescimento melhor, desenvolvimento melhor. Você vai produzir mais com a mesma área. Os bioinsumos são usados em toda a propriedade, que é uma das maiores produtoras de hortaliças orgânicas do país. Essas espumas, todo o processo é o processo biológico acontecendo, né? De multiplicação das bactérias, que é o que a gente quer, o que a gente precisa efetivamente, de melhoria de qualidade de alimento que nós vamos produzir no campo. No início deste mês, o Congresso Nacional aprovou o Marco Legal dos Bioinsumos, que regulamenta a produção, o uso e a comercialização. Uma das regras é a isenção de registro para quem fabrica esses produtos para o uso próprio, mas a venda fica proibida. O projeto aguarda a sanção do presidente Lula. Estabelecimento de um marco regulatório para produção, uso, comercialização, transporte de bioinsumos, ele é um divisor de águas dentro da agropecuária brasileira. Ele vem colocar o produtor dentro da legalidade, vem trazer segurança jurídica para a sua produção, para garantir que esse produto tenha qualidade, que ele tenha proteção aos consumidores, que ele não venha trazer dano ao meio ambiente. Para quem está diariamente nas lavouras, a regulamentação dos bioinsumos é o caminho para um futuro ainda mais inovador no campo. O bioinsumo para nós, essa aprovação do Senado agora de poucos dias, foi uma bênção para nós. Nós temos essa segurança agora aprovada e que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. O presidente Lula sancionou a lei que regula o mercado de carbono no Brasil. A nova lei cria regras para as emissões de gases de efeito estufa e regula a compra de créditos de preservação ambiental para compensar as emissões de gases poluentes, ou seja, medidas de conservação e recuperação de vegetação nativa geram créditos, enquanto as emissões gerarão débitos a serem compensados. A lei institui o comércio brasileiro de emissões de gases de efeito estufa e divide o mercado de crédito de carbono em dois setores:
o regulado e o voluntário. O primeiro envolve iniciativas do poder público, o segundo se refere à iniciativa privada. A partir de agora, empresas, organizações e indivíduos podem compensar as emissões por meio de compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação. A tecnologia pode ajudar a encontrar soluções para os problemas no campo. E foi pensando nisso que a CNA lançou em Brasília o programa de impulsionamento de startups do agro para apoiar empresas que testam e desenvolvem tecnologias acessíveis e adaptadas à realidade do produtor. 3 startups, empresas com ideias inovadoras, foram selecionadas para ter o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária e assim desenvolver soluções para produtores rurais de todo o país. Foi realizada a etapa final do programa de impulsionamento do Hub CNA, que recebeu mais de 200 inscrições de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal e de mais 4 países: Argentina, Canadá, Colômbia e Costa Rica. A startup Silo Real, que tem sede na Argentina e que chegou ao Brasil há pouco tempo, foi uma das 3 selecionadas. A empresa pretende solucionar um gargalo importante no campo, que é o armazenamento de grãos. Os chamados silos bolsas podem salvar uma safra que corre muito risco se for guardada a céu aberto. Um dos maiores desafios que o campo enfrenta hoje é a pós-colheita de grãos. E nós sabemos o quanto isso representa no bolso do pequeno produtor. Então, a solução da Silo Real é com que o produtor reduza ao mínimo possível, as perdas, que isso vai significar mais dinheiro no bolso dele. Matheus é diretor executivo da Tratotec, de Sergipe, que quer ampliar a pesquisa para desenvolver esse trator, que ajuda na pulverização e adubação das lavouras. Ele ajudaria a sanar um dos problemas do campo, que é a falta de mão de obra, além de deixar o agricultor longe da exposição dos insumos agrícolas. Ele fica a 400 metros de distância da operação, então também reduz riscos com saúde e problemas ergonométricos, que ele não tem que carregar aquela bomba costal nas costas. A Bioplix do Rio Grande do Sul foi a terceira empresa selecionada. Ela está investindo numa película protetora para aumentar a vida útil de frutas, legumes e verduras, reduzindo assim o desperdício e perdas financeiras. Eles são películas que a gente aplica na superfície de frutas, legumes e verduras através de uma formulação líquida. Você aplica então o alimento por aspersão ou imersão deste líquido e se forma essa barreira de proteção. Isso possibilita a maior vida útil a esses alimentos e possibilita ao setor pós-colheita redução das perdas e desperdício e também possibilita melhores margens de ganho. A partir de agora, a CNA vai ajudar no desenvolvimento dessas empresas e levar as inovações para o campo. Se a gente não tiver tecnologia, a gente nunca vai conseguir atrair mais jovens para a agricultura, para o campo. Então, o jovem não virá. Se a gente falar, olha, é enxada. Então, o jovem quer tecnologia. Não existe mão de obra fácil, o custo de mão de obra é muito caro, Então, a ideia é que a gente facilite ao máximo. E com mais tempo, esse agricultor, ele vai pesquisar novos mercados, ele vai pesquisar novas culturas, ele vai descobrir novos meios de fazer. Hoje não é só produzir. Tem que produzir com sustentabilidade, tem que estar de olho em legislação, tem que estar de olho na sua participação em associações, em cooperativas, em sindicatos. Então, existe uma gama imensa aí. E tem tempo também, O agricultor também tem família. Então, tudo isso traz melhor qualidade de vida, traz mais renda e a oportunidade de a gente ter cada vez mais isso tudo colocado no campo com resultados maravilhosos. A Embrapa lançou 2 novas cultivares de maracujá em Mato Grosso. O estado é um dos maiores produtores da fruta e enfrentou problema com a fusariose, doença que devastou as plantações. A BRS Terra Nova e a BRS Terra Boa são resistentes à fusariose, uma doença que causou inúmeros prejuízos aos produtores de maracujá do estado. Essa doença é uma doença de solo. E ela ataca a planta pela raiz, causando morte repentina. A maioria das áreas da nossa região são contaminadas por essa doença. Essa doença ela permanece, uma vez ocorre o ataque, aparece por pelo menos 20 anos
na área. Identificada pela primeira vez na região do município de Terra Nova do Norte no ano de 2005, a fusariose se tornou um problema para todos os produtores. De acordo com a Copernova, entre 2008 e 2009, mais de 300 cooperados produziam a fruta. Em 2 anos, cerca de 90% deles haviam abandonado a atividade por causa da morte das plantas. Foi uma área nova, fizemos um teste de 500 plantas sem enxertia, 500 plantas normal. Só que ela estava bonita, começou a produzir tudo, só que bem na safrinha começou a morrer. A fusariose atacou e tem área nova. Os trabalhos de pesquisa para desenvolver soluções contra a fusariose estão ativos há 26 anos e começaram na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. Causada por fungos, a doença causa a podridão das raízes, ocasionando a morte precoce das plantas. As novas cultivares foram lançadas em Terra Nova do Norte e agora já podem ser disponibilizadas ao mercado. A família do produtor rural André Piscini foi uma das mais afetadas pela doença. A propriedade dele foi uma das primeiras a testarem as novas cultivares da Embrapa há 8 anos. Cerca de 80% de toda a renda da família vem da venda da polpa do maracujá. E se não fosse o maracujá enxertado, não teria como produzir maracujá aqui na minha propriedade. Então, a enxertia foi muito boa. Com a muda de enxertia, o pessoal começa a ter a esperança de começar a produção de novo, né? Tudo enxerto é uma garantia. Você planta, ele é um pouquinho mais lento, mas se você fazer adubação logo ele produz igual ao outro. Nos últimos anos, já com a distribuição de mudas enxertadas, a produção da fruta voltou a crescer em Mato Grosso. Segundo o IBGE, em 2023, a área colhida da fruta foi de 320 hectares, com 313 estabelecimentos rurais, o que gerou uma renda de mais de 27 milhões de reais. A produtividade dos maracujazeiros em áreas com enxertos pode chegar a 30 toneladas por hectare, o dobro da média nacional. A avicultura e a suinocultura do Brasil vão terminar o ano com novos recordes e projetam crescimento para 2025, isso de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. E quem vai trazer todas as informações para a gente é o Ricardo Santin, que é presidente da BPA. Santin, bom dia, seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Kelly, prazer falar contigo e com o Record News Rural, fazendo uma avaliação de 2024, projetando 2025, mas acima de tudo com boas notícias, graças a Deus. Bom demais. E olha, essas boas notícias, elas acontecem com muito trabalho. Foi um ano realmente ali de aberturas de mercados, de enfrentar desafios, né? Mas o saldo é muito positivo. Vamos começar falando em relação ao frango, Santin. Bem, o ano foi positivo de várias maneiras. Começa com que a gente olhando o lado do custo, e esse custo vale para frango, suínos e ovos, mas o custo se manteve estável. Ele teve assim uma subida no segundo semestre, na casa de 27% no preço do milho, 6% no farelo de soja, milho chegando a mais de R$ 70 a saca para o produtor e para a indústria, mas o que a gente vê é que ele não vai ter maiores picos que isso. A gente vê para o ano que vem uma previsão de uma safra de mais de 130 milhões de toneladas de milho, e isso fará com que esse custo de produção dos principais insumos esteja assim, estável até em viés de baixa, ao contrário dos nossos concorrentes que têm viés de alta no preço do soja, do milho e do trigo, que é usado em vários países para produzir ração. Por outro lado, a gente tem um mercado interno, no caso de frango, teve uma diminuiçãozinha da produção de frango daquilo que a gente esperava. A gente pretendia produzir na casa de 15 milhões e 150, no começo do ano falávamos até em 15 milhões e 300, e vamos produzir entre 14 milhões e 900 e 15 milhões de toneladas. E essa diminuição se deu um pouco pela influência do preço do milho, mas mais do que isso, por um trabalho de prevenção que as indústrias fizeram, já que chegou a influenza aviária em aves de fundo de quintal e silvestres no ano passado. Esse ano tivemos a doença do Newcastle, e esses trabalhos de aumentar vazio sanitário, ações preventivas, acabaram diminuindo e deixaram com isso o mercado interno equilibrado. Por tudo isso, a gente teve ainda a exportação que foi puxada. Crescemos 3,7% até novembro. É um crescimento bastante positivo, a exportação bate recorde, e devemos fechar então, para dar um wrap-up na avicultura, fechar a produção
de 2024 com 15 milhões, 14 milhões e 900 mil toneladas, uma exportação de 5 milhões e 300, mercado interno estável e bem regulado, com 45 quilos per capita habitante ano, e a gente projeta para 2025 bons números iguais a esses. Santim, a gente sabe que essa questão sanitária, obviamente, trouxe um impacto para o setor devido às doenças que você já apontou. Mas o fato é que nós temos ali um carimbo de qualidade quando o assunto é esse controle sanitário. Tanto é que acho bom a gente lembrar aqui que durante a pandemia o Brasil continuou exportando e exportando muito bem. Sem dúvida. Aliás, essa sanidade, esse controle, essa dedicação do Brasil fez com que o Brasil conquistasse 38% do market share de exportação de carne de frango no mundo, 25% da carne de boi e 12% da carne suína. Na pandemia, a gente cuidou dos nossos colaboradores, mas mais do que isso, manteve comida na mesa dos brasileiros e ajudou na segurança alimentar do globo terrestre. Agora, com todas essas crises que tivemos, a recuperação no pós-pandemia, o Brasil foi essencial para ajudar e complementar a produção de mais de 150 países no mundo. E isso é um asset que a gente tem que aqui, quando faz um balanço do ano, agradecer ao avicultor, avicultora, suinocultora, produtor e produtor de ovos, que trabalharam com muita dedicação, com resiliência e também cuidaram dos seus rebanhos, fazendo com que a gente tivesse comida na mesa do Brasil e de vários lugares do mundo. A gente sabe, né, Santim, você sempre faz questão de frisar da importância do mercado interno, de priorizar aqui os brasileiros, mas também a gente sabe da importância do mercado internacional e como a exportação dá um alívio, um suporte importante para o produtor. Nesse sentido, quais foram os principais mercados de 2024? Olha, a gente teve crescimento em todos os mercados, mas chamou a atenção que a China, tanto em aves como em suínos, diminuiu as suas compras. Por quê? Porque a China voltou a comprar aqueles padrões normais que ela sempre comprava antes do grande episódio de peste suína africana que ela teve lá em 2020, há 4 anos atrás. Agora, essa estabilização da China, a cena que a China vai continuar a comprar, mas aí trouxe a boa surpresa, por exemplo, da Filipinas, que assumiu como o melhor mercado comprador de carne suína do Brasil. A gente viu o México comprando bastante, o Chile crescendo, o próprio pré-listing do Chile e das Filipinas, tanto em suínos como em aves, fez aumentar os volumes. Os Emirados Árabes Unidos, todos os mercados cresceram e essa foi a grande conquista do Brasil em 2024, Kelly. Por quê? Porque na suinocultura no passado, a gente lembra, quando a Rússia parou, muitas empresas quase quebraram. Agora, a China diminuiu 40% das suas importações, era o maior importador do Brasil, e mesmo assim nós crescemos 11% nas vendas de carne suína. No caso das aves, a China diminuiu 19% e mesmo assim crescemos 3,7%, porque conquistamos novos mercados como a República Dominicana, abertura de mercados na América Central, na Polinésia, mas mais do que tudo, conquistamos novos espaços de outros mercados no mundo afora. O Brasil tem que lembrar, e você coloca bem, o mercado interno é o principal cliente do Brasil. Mas quando a gente olha aves, bovinos e suínos, e aí eu pego emprestada a proteína lá do Camardelli, que é da Biec, mas colocando as proteínas animais que são exportadas pelo Brasil nos últimos 20 anos, trouxemos para o Brasil, que é uma receita cambial de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Mais de 270 bilhões de dólares. São dinheiros que vieram de outros países, mais de 150 países do mundo afora, criaram lá essa riqueza, trocaram por alguma proteína do Brasil, irrigando a nossa economia. Por isso que é muito importante, sempre esse equilíbrio do mercado interno, mas continuarmos a trabalhar para a abertura e consolidação dos mercados globais, que são importantíssimos para o Brasil. E não ficar só na mão de um cliente é importantíssimo, como você citou. Em relação aos suínos, Santim, houve um crescimento na produção e é muito interessante, porque quando a gente tem mais cliente, o preço não fica bom só agora nessa reta final de ano, que normalmente o consumo de suínos aumenta, né? Sem dúvida. A diversificação de mercados foi uma decisão tomada como política da ABPA e aceita pelo governo brasileiro já há 5 anos atrás. A gente saiu abrindo mercado, buscando novos mercados. Hoje,
ainda na presidência do ex-ministro Francisco Turra, e eu era vice-presidente, e agora na minha presidência, a gente lutou muito para abrir novos mercados para a suinocultura brasileira. Tanto é que conseguimos o México, que é um dos maiores importadores do mundo, República Dominicana, que são mercados que vão se consolidar esse ano. Nós vamos fechar provavelmente a suinocultura com 5.350.000 toneladas produzidas esse ano e uma exportação, que é recorde, de 1.350.000, próximo de 1.350.000. Na suinocultura, aliás, a gente tem que lembrar que nesses 11 primeiros meses do ano, já exportamos mais do que exportamos todo o ano anterior. Essa é uma grande conquista, mesmo com a China caindo 40%. Aí a gente tem o episódio da Filipinas, mas tem ao mesmo tempo não só a Filipinas, que comprou demais por conta da peste suína africana, mas o próprio Chile aqui perto, que teve pré-listing, habilitou mais plantas e está comprando mais. Uruguai, Argentina comprando mais carne suína. A gente tem o México para o ano que vem, consolidado o ano inteiro, se for renovado o PASIC, conforme a presidente Sheinbaum já falou que vai renovar. A gente tem uma dominicana que começou esse ano e vai se consolidar durante o ano inteiro. A gente viu no ano passado a consolidação do mercado do Canadá. São várias conquistas e estamos trabalhando para que a gente consiga abrir o mercado da Inglaterra e também, posteriormente, da Europa, agora com a assinatura do acordo da Mercosul. A suinocultura, então, fecha em bons números de exportação, recorde de produção e de exportação, mas mantém estável disponibilidade de mercado interno com consumo per capita de 19 quilos. E aí você bem falou, não é só em épocas de festas natalinas e final de ano que aumenta o consumo. Você acaba tendo estabilidade, gerada, inclusive apoiada pelas exportações, e aí você consegue fazer um preço acessível para o consumidor brasileiro e ajudar que ele consiga misturar isso no seu consumo do dia a dia. Santinho, vamos falar de um produto que não falta na minha casa e nem na casa de muitos brasileiros. Ele é essencial, estou falando do ovo. Que panorama a gente traz? Porque houve uma oscilação de preços durante o ano, mas qual que é o balanço final? O balanço também é positivo. No caso do ovo, na postura, a gente tem que dizer que o ovo está na tua casa, na minha, e em 99% dos lares brasileiros. Isso atestou uma pesquisa que a BPA fez há mais de 5 anos atrás. E não se diferenciou, só que agora aumentou o volume. A gente fez esse ano, vai produzir esse ano, 57,6 bilhões de ovos, Kelly. Isso significa 1.800 ovos por segundo. Agora já são 3.600, porque se você termina de falar, já passou um segundo, já dobrou a quantidade. É um número fantástico. E esse ovo também tem uma característica diferente. Enquanto nas aves, 65% do que eu produzo fica no Brasil, e no suíno, 75% fica no Brasil, nos ovos, 99% fica no Brasil. O brasileiro vai comer esse ano 269 ovos per capita por habitante ano. No passado era 120, hoje está crescendo cada vez mais, e a previsão, inclusive, para 2025, é que a gente chegue a 59 bilhões de unidades, com uma exportação crescente. A exportação de ovo, nesse ano, foi a única que caiu. E caiu, Kelly, por conta de um episódio específico, pontual, que foi a entrada de Taiwan no ano de 2023, cresceu muito, e no ano de 2024, cresceu muito, comprou 20 mil toneladas e parou de comprar. Ela entrou por 6 meses e saiu do mercado. Mas a exportação de ovo continua forte e tem tendência, inclusive, de crescer também no ano de 2025, mas mais importante de tudo, o ovo hoje é hábito do brasileiro. Está nos nossos hábitos alimentares, está não só na complementação da nossa refeição, como em muitas delas é a refeição principal do dia a dia, levando muitos nutrientes, com vitaminas, complexo B, complexo K, colina e outros nutrientes essenciais de maneira muito acessível e saborosa. Com certeza. Santinho, você já foi dando alguns dados para a gente do que pode vir para o ano que vem, mas você, como presidente da BPA, né, o que a gente pode dizer de fato em relação a 2025? Quais são as grandes perspectivas para o ano que vem? Elas são absolutamente positivas, como fomos falando ao longo da nossa conversa aqui, mas mais do que tudo pelo fato de que o que a gente vê agora é a repetição do cenário que aconteceu para fazer um ano bom em 2024. Mas mais do que isso, nós vemos os nossos concorrentes com condições absolutamente parecidas do que vieram até aqui, e vemos, por exemplo, no caso das aves, os Estados Unidos diminuiu esse ano 10% as suas exportações. É o nosso maior concorrente no mundo.
e deve manter isso, especialmente por conta de que eles estão mudando seus hábitos alimentares. Para ter uma ideia, os Estados Unidos cresceu a produção de frango e diminuiu a sua exportação, especialmente as exportações de carne de coxa e sobrecoxa. Ou seja, a gente viu que os Estados Unidos está comendo mais essas carnes. Isso significa que em 2025 teremos mais espaço no mercado externo. Quando olhamos a suinocultura, a Europa com muitas dificuldades de produção, com muitas dificuldades e custos de produção, está diminuindo as suas exportações de carne suína. E aí o Brasil entra para produzir. Olhamos a China, que é o maior importador e que diminuiu esse ano, cair para o ano que vem mais de 1,5 milhão de produção de carne suína. Então a gente vê esses números, olha mercados que a gente está tentando abrir, como os mercados do Caribe aqui, os do CARICOM, para carne suína, para aves, faltando só um certificado sanitário, mercados que a gente está buscando abrir, não só abrir, mas ampliar, como por exemplo o reconhecimento do Rio Grande do Sul, do Paraná, Acre e Rondônia, livre de aftosa sem vacinação, que possibilitaria aos produtores suínos vender carne suína com osso e miúdos para vários destinos como Coreia, Japão e China. Isso são elementos que vão acontecer durante o ano de 2025, além da retomada de compras de um país que sempre foi um grande cliente, que é a Venezuela, que volta a comprar produtos do Brasil de aves e de suíno. Por isso a gente vê um ano de 2024, custos equilibrados, o dólar andando em patamar mais alto, como a gente tem visto o Boletim Focus falar de dólar alto em 2025, nos dá uma competitividade muito grande e ainda por cima, produção sustentada, livre de doenças e os nossos concorrentes de uma maneira assim, não dá para dizer que fracos, mas com menos intensidade na sua participação no mercado externo. Isso faz um bom ambiente de manutenção estrutural da produção, da exportação e também, por que não dizer, da rentabilidade das empresas e dos produtores. Olha, e é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conferir de perto como o Brasil é visto no mercado internacional por vários mercados. É claro que agora com a União Europeia, inclusive, a gente teve que se manifestar, obviamente, para bater na nossa segurança, né, sanitária, no nosso controle sanitário, mas de uma forma geral é muito importante quando a gente confere como nós somos potência e como é importante o nosso agro brasileiro, mundo afora, o nosso agro não só aqui para a gente, para o Brasil, mas também para o mercado internacional. Santim, é sempre muito bacana te ouvir, nós estamos sempre aqui de portas abertas, acompanhando as novidades do setor, então você sabe que aqui você tem portas abertas, né? Kelly, obrigado. E eu quero fazer um adicional que você falou da importância do Brasil, que tem que ser importante para o mundo, e ele é 38% do share no frango, 25% no boi, 12% no suíno, crescendo para 14%, mas mais do que tudo ele precisa ser importante para nós brasileiros. Nós temos que olhar a proteína animal do Brasil como um italiano olha para a Ferrari, como um francês olha para seus perfumes e para suas champanhes. A proteína animal ajuda a nossa economia, mas mais do que tudo, ajuda o mundo a comer e garante segurança alimentar para nós. Por isso eu gostaria de, agradecendo a oportunidade que você me dá de conversar com o Brasil aqui e mostrar a pujança desse setor, dizer para os nossos brasileiros e brasileiras que se orgulhem dessa proteína que a gente faz com muito cuidado, com bem-estar animal, com cuidado dos nossos colaboradores, proteção deles, tanto no campo como nas indústrias, com respeito ao meio ambiente, com biosseguridade e segurança do alimento e muita sustentabilidade para a gente poder conseguir seguir trazendo divisas para o Brasil e garantindo segurança alimentar brasileira e do mundo. Obrigado, Kelly, obrigado a você. Desejar, nesse momento, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita suína, muita franguinho e muito ovo nesses churrascos de fim de ano aí. Não precisa deixar fora o boi, não, mas coloca mais frango e suíno esse churrasco, que ele está com preço acessível, inclusive, ovo nas massas, nos doces, inclusive também comendo ovo no café da manhã para se recuperar das festas, para a gente ter um fim de ano muito bem, que o brasileiro tem que comemorar e partir para o ano que vem com muita saúde e paz, que Deus proteja todas as nossas famílias. Amém, muito obrigada. Um período de fim de ano também excelente para você e para toda a equipe da ABPA. Muito obrigada, viu, Santim? Um bom dia para você, boas festas, até a próxima. Obrigado para todos também, um abraço. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!
Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.